mas hoje pode ter alguma doença que talvez tenha cura, mas, sei lá, por um fim comercial, talvez as pessoas prefiram muito mais focar num tratamento do que numa cura. Você acredita nisso, doutor? A gente tem que lembrar, isso é até complicado de falar, né? Mas a gente tem que lembrar que Bora, galera, para mais um episódio do DigiCast quarta temporada. E hoje nós vamos falar muita coisa boa, né, Lucas? Saúde, atividade física, Talvez doenças. um dos mais diferentes hoje, né? Eu acredito que, até como diria a doutora Malu, né? Antes de falar de doença, vamos falar de saúde, né, cara? Exatamente, cara. E falando da doutora Malu, né, cara, ó, ela costuma falar, tem uma médica aqui que faz podcast aqui no estúdio, e ela costuma falar assim, que você não é alérgico, você está alérgico. E hoje nós não somos bonitos, mas nós estamos bonitos, cara, porque nós estamos vestindo roupas da Rivest aqui. É, cara. E realmente é muito mais estar do que ser, né, cara? Muito mais. Mas assim, galera, também começando já, aproveitando para agradecer a Rivest. Então, cara, essa camisa que eu tô aqui da 1000 hoje, como o Thiago falou, eu não sou bonito assim normalmente, é só hoje. Graças a Rivest que tá patrocinando a gente, né, cara, com vestuário. Então, todo episódio que tiver, a gente vai estar na beca, vai estar bonito e bem vestido, porque a gente tá na parceria com a Alexandra, né, cara? É isso aí, se você precisa de moda masculina, feminina, infantil, móveis pra tua casa, corre lá na Rivest, lá que lá tem tudo pra você. Fala com a Alexandra lá, né? E faça suas compras aí de final de ano, que é pro Natal, que já tá garantido, né? E vamos lá então, vamos falar com quem que nós estamos aqui, Lucas. Saúde, boa forma, física, genética, doenças, câncer, Alzheimer. Cara, nós estamos com um cara aqui que simplesmente ele resolveu fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã, de tarde e outra de noite. E o cara é fera, né, Lucas? É fera e vai falar de um assunto que pouca gente fala, mas é extremamente relevante, né, doutor Eduardo? Prazer ter você aqui. Prazer, muito doutor. Show. Pra quem não sabe, o doutor, ele é geneticista. Geneticista, né? essa palavra estranha mesmo. Basicamente, o que faz um geneticista, doutor? Nós estudamos a genética como um todo. Uhum. Basicamente, o que o pessoal entender é o DNA. Né? Entendi. Então, a gente estuda a influência do DNA nas nossas vidas. E como que você chegou nisso, né, doutor? A gente tava conversando em off que você fez 2 faculdades, estágio, começou uma para outra. Como que você chegou na genética? Na verdade, eu vim do Mato Grosso, né? Pequenininho, eu era um filhotinho ainda. E aí comecei a estudar aqui e quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer para biologia porque eu sempre gostei dessa área de ciência, de pesquisa, né? De tentar responder os porquês. E aí, por isso que eu pensei na biologia. Né? Mas meus pais queriam que eu fizesse direito. Aí, para agradar ou para ter um equilíbrio, eu acabei levando as 2 faculdades por um tempo. Mas, como eu até falei em off para você, não dá para ser um bom biólogo e um bom advogado. Você tem que focar em alguma coisa. E o que a tua mãe falou para você quando você falou que ia fazer biologia, cara? Quando eu falei que ia fazer biologia, ela falou assim, não, meu filho, mas meu Deus, você vai lá ficar no mato contando macaco. Quantos macacos contou até agora? Pois nenhum. Eu conto cromossomos, genes, agora macaco não é a minha praia. Mas que legal, doutor. Obrigado mesmo pela tua participação aqui. A gente tava conversando faz tempo aí pra você vir participar aí, né? A gente conversou com um parceiro teu, que é o Júlio Luckman aí, que a gente tava falando, amigo. Inclusive um abraço pra você, Júlio. Deu bastante audiência pro nosso canal aí. E estamos aí, né, falando um pouquinho mais sobre essa parte de saúde é muito polêmica, né, cara? E as pessoas têm muita dúvida, né? Emagrecimento, principalmente, boa forma, né? E vitaminas, a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas também. Eu tomo hoje vitamina B12, minha mãe falou muito que é bom, né? Então tem que tomar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Começando então ali, a tua especialidade hoje é mais a parte de DNA. Qual que é a especialidade principal hoje? Que você tem uma clínica hoje, que tem um laboratório. Um laboratório, que é Vitagene, né? Isso. Conta pra gente o que se faz lá, o que o laboratório é especialista hoje. Tá, eu sou geneticista, né? Então, eu trabalho com exames, que nós chamamos de exames moleculares. O que é basicamente um exame molecular? Ele analisa tanto o DNA quanto o RNA. Então, a gente analisa a estrutura do DNA e a expressão dele também. Né? Porque, às vezes, o gene ele tá certo, mas ele se expressa errado. Né? Então, eu tenho um laboratório, tá, que é especializado em exames moleculares.
Então, nós fazemos sexagem fetal, né, o tão falado aí, o pessoal muita gente faz, que são os chá de revelação, enfim, o exame, né, de sexagem fetal, exame de vínculo genético, que todo mundo conhece como paternidade, e também exames mais complexos, que é um exoma para autismo, como a gente conversou antes, sequenciamento completo de um determinado gene para identificar neoplasia. Fazemos também, analisamos biópsia e testamos qual o melhor medicamento aquele tumor responde. Então, o paciente consegue ter um tratamento muito mais assertivo para a neoplasia dele. Legal, porque a gente fala muito de doença, mas às vezes não fala de saúde, né, cara, de prevenção. Mas puxando um pouquinho mais para esse lado do autismo que a gente tava conversando, né, doutor? Às vezes, e muita gente, até nós mesmos, a gente pensa que o autismo ele tem só uma causa neurológica, talvez, mas ele tem também um pouquinho de genética envolvida. Tem, e o aspecto genético é bastante grande, assim, é bastante importante, né? A gente tem que lembrar que o autismo ele é um espectro, que hoje a gente chama de transtorno do espectro autista. O TEA, né? O TEA. Eu acho que esse é o nome mais atual, né? Agora, esse transtorno, ele vai desde o leve, tá, até o mais avançado. E tem vários componentes que influenciam esse transtorno que são genéticos. Então, são genes alterados e que propiciam ou gera uma predisposição a desenvolver ou a chegar nesse espectro. Mas isso é um trabalho muito mais do geneticista do que, por exemplo, do neuro numa consulta, porque até imagino, e me corrija se eu estiver errado, mas o diagnóstico do autismo não é um diagnóstico fácil, mas pode ficar muito mais claro com uma ajuda de um exame genético, talvez? Perfeitamente, exatamente. Hoje, existem exames específicos para ajudar a fechar um diagnóstico de TEA, por exemplo. Né? Ainda a maior base do fechamento clínico, do fechamento do diagnóstico, ele é clínico. Mas hoje os profissionais mais atualizados, né, os médicos, os neurologistas mais atualizados, usam a ferramenta dos testes e exames genéticos. Mas existe muito erro de diagnóstico sem esse suporte da genética, no caso do autismo? Erro de diagnóstico eu acho muito difícil, porque ele ainda é clínico. Então, só se ocorreu ali um erro clínico, né? Mas o genético, a gente consegue antecipar muito o fechamento desse diagnóstico. E um diagnóstico antecipado para uma criança com TEA é extremamente importante. Por quê? Porque você sabe trabalhar com essa criança para evitar problemas quando ele chegar na fase adulta. Não que vai ter cura, mas vai ser muito mais tranquilo o tratamento. A qualidade de vida dele, o neurodesenvolvimento dele no futuro é muito superior, é muito melhor. Ele vai se socializar mais, ele vai saber lidar com as situações muito melhor do que se ele tivesse um diagnóstico tardio. Eu vejo pela minha esposa, ela é neuropsicopedagoga, né? Ela atende muita criança, assim. E aparece muito crianças com autismo, com TDAH e tudo mais, para esse processo de aprendizagem, né? Português, matemática, eles têm muita dificuldade disso aí, né? Muito. E é o que mais tem hoje. Não é tanto a escola o problema, muitas vezes fala que a escola é o problema, mas é muito pelo contrário, né? Às vezes a criança tem alguma coisa que não é diagnosticada, né? E dificulta um pouco mais o aprendizado, né? Complicado isso aí. Exatamente, tem aumentado muito. Tanto que hoje todo mundo conhece alguém que tem um nível de... algum conhecido que é autista. Né? Então, até entrando nisso, isso aumentou depois da pandemia? Ou sei lá, tá mais fácil de fazer o diagnóstico hoje, é mais claro? Porque, assim, eu tenho uma filha de 4 anos agora, e assim, eu percebo que as crianças, e ela foi uma dessas da época da pandemia, onde a gente ficou muito tempo em casa, parado, até o primeiro ano que ela ia na escolinha, ela não foi, porque ainda não estava aberta. Eu não sei exatamente até que ponto tem uma relação com a causa de um autismo, com a causa de um TDAH, por exemplo, mas depois da pandemia eu acho que teve as pessoas estão falando muito mais sobre isso, né, cara? Talvez não que tenha mais diagnósticos, mas a galera tá mais conscientizada, né? Porque como a gente conversou, talvez não tenha cura, mas tem tratamento, tem terapias, tem métodos, e talvez a genética, como você falou, ajuda a melhorar uma qualidade de vida futura,
Mas, com certeza, cara, depois da pandemia isso ficou muito, muito mais evidente, né, doutor? É que depois da pandemia, pensando agora em saúde, né, todo mundo se preocupou muito mais. E não era só viver, eu quero viver com saúde, né? Ou viver com qualidade de vida. E com relação ao TEA, não que aumentaram os casos, mas eu penso que são 2 pontos importantes. Melhorou a tecnologia de diagnóstico, melhorou o nosso conhecimento perante esse transtorno, né? Foram descobertos novos genes, foram descobertas novas tecnologias, e assim a gente consegue fechar o diagnóstico de uma forma mais efetiva. Importante, né? Com certeza, porque uma coisa interessante no autismo depois dos 5 anos, é importante ter uma estimulação muito grande neuronal na criança, para que ela não tenha nenhum déficit de desenvolvimento neuronal na fase adulta. Então, por isso que o diagnóstico precoce é extremamente importante nessa condição neurológica. Até por uma parte comportamental também. Também, né? Porque a gente sabe que o autista ele tem algumas limitações de interagir, de olho a olho, né? Alguns têm estereótipos, e tudo isso consegue se trabalhar para melhorar. A gente tava falando no off aqui a questão dos sintomas, né? Quando a criança é pequenininha ali, com 1, 2 aninhos, que já consegue identificar alguns sintomas. Você sabe dizer pra gente quais são os principais sintomas ali que a gente tem que ficar em alerta, caso a gente consiga identificar na criança? Olha, os sintomas para ficar em alerta, geralmente os profissionais que lidam com a criança, tirando os pais, eles conseguem observar, tá? Mas algumas coisas, por exemplo, é a dificuldade em fixar o olhar. E esse é bem característico de crianças né, com TEA. Um comportamento mais exclusivo, ou seja, não gosta de conviver tanto com as outras crianças, também é um comportamento comum na grande maioria dessas crianças. Né? Em alguns momentos, um hiperfoco, ou em um objeto, ou nas mãos. Então, esses são alguns sinais que a gente consegue perceber. Né? Não são sinais só de TEA, mas pode ser de TDAH, dislexia, enfim, como são alterações neurológicas, acabam permeando uma em cima da outra, né? Importante ficar de olho sempre. Com certeza. Voltando um pouquinho no tempo, doutor, bem pouquinho, falando um pouquinho de Darwin ali, né? A gente tava conversando aqui em off. A galera confunde muito que Darwin falava que não necessariamente o mais forte sobrevive, mas o que se adapta melhor. Aí eu pergunto para você, doutor, nós, como seres humanos hoje, a gente tá pronto e adaptado para viver no mundo que a gente vive hoje? Então, isso chama seleção natural, né? É a lei que o Darwin descreveu. E a seleção natural, tanto dos animais quanto dos animais humanos, nós, né? O mais adaptado sobrevive. Né? Não necessariamente o mais forte. E dependendo da condição do ambiente, nós, seres humanos, podemos não ser o mais adaptado. Por exemplo, em uma bomba atômica, estoura aqui, né? Com essa confusão toda aí fora. Nós não vamos estar adaptados a isso, mas uma barata, por mais que a gente ache ela né, inferior a nós, a barata vai sobreviver. Então, o ambiente joga uma carga muito grande, uma seleção muito grande. E aquele que se adapta ao ambiente vai produzir filhos e assim sucessivamente passa a sua genética adiante. E quanto tempo uma espécie demora num ambiente para evoluir? Porque, bom, levando em consideração essa teoria da evolução, a gente já viveu numa savana, a gente já viveu em grupo, a gente veio para o bipedalismo agora, né? Quanto tempo uma espécie demora? Qual que é a influência do ambiente? Por que o ser humano não evoluiu mais do que a gente é hoje? É por conta de tempo? Porque tem muita mudança acontecendo que o próprio organismo não tem tempo de se adaptar a isso? O que acontece, doutor? Na verdade, a espécie humana é uma das que mais se adaptou ao ambiente. Né? E se adaptou tanto que hoje domina praticamente todo o ambiente terrestre. Não precisa mais que isso, então. Né? A gente está se sobressaindo sobre as outras espécies. Porque a gente é mais adaptado, né? E nós somos dotados de
consciência e planejamento, que a maioria dos animais não tem isso. Né? Mas o tempo de evolução, isso é muito difícil a gente responder. Porque pode ser minutos, se a gente falar em uma evolução celular, ou segundos, uma evolução tecidual, mas de vida, né, do indivíduo pode ser milhões e milhões de anos. Então tem adaptações que são mais rápidas, mas tem adaptações que são ao longo de muitos anos. Mas hoje aqui, nesse local que nós estamos, a natureza está atuando. Ou seja, de alguma forma o nosso corpo está sofrendo a influência do ambiente. A gente tem uma certa carga primitiva que a gente carrega, né? Acredito que eu, você, todo mundo que está nessa sala tem uma mesma carga primitiva. Talvez aquele instinto do reprodução, sobrevivência, mas a nossa consciência, que você citou, o nosso cérebro, e acho que isso é muito claro hoje, que tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade com ansiedade, uma certa dificuldade com depressão, ou algum tipo de transtorno neurológico. O nosso cérebro hoje, ele é evolutivamente adaptado à rotina que a gente tem, levando em consideração que a gente tem uma carga primitiva, mas a gente também tem talvez um neocórtex onde a gente consegue ter um pensamento racional do que está acontecendo aqui agora. O nosso cérebro hoje, ele é adaptado para o mundo que a gente vive, ou o mundo é muito dinâmico e tem coisas que ele ainda está lá na caverna pensando em se esconder? O instinto está lá. Né? Isso, todo mundo vai estar passível ao instinto. Né? E o instinto é uma resposta de liberação hormonal e que independe da gente, que é uma questão de susto. Como você reage a um susto? Como que você reage? Cada pessoa responde de uma forma diferente. E essa resposta tem a ver com o instinto e tem a ver com o aprendizado. Então você vivenciou aquele susto de uma forma, ele vivenciou de outra, eu outra. Então a gente vai responder de formas diferentes. E esse processo de adaptação, né, nós estamos de uma mudança social muito grande. Se a gente for pensar, há 20 anos atrás, o que era o celular? Um tijolo? Né? O que eram as redes sociais? Tinha. Talvez lá um MSN, um ICQ, talvez por ali. Não sei nem se é da época de vocês, né? Quantas vezes, né? Então, as crianças estão sendo... Né? Eu não vivi nisso, eu não vivi nessa... Eu não fui criado, quando criança, nessa era. E a gente não sabe o que a gente vai criar. Né? A exposição a estímulos. Porque isso aqui é estímulo. Por que uma criança hoje gosta do celular? Porque gera muito mais estímulos visuais, colorido, animação, atrai a criança muito mais do que uma bola parada ali. Então isso vai ter consequências. Né? Mas puxando o gancho do que você comentou, eu acho que o nosso corpo, não digo só o nosso cérebro, tá? Mas eu acho que o nosso corpo ele tem a capacidade de cura. O que a gente precisa fazer é ajudar ele. Tá? Mas muitas doenças, desordens, o nosso corpo, o Júlio comenta muito isso, e eu concordo com ele tem a capacidade de cura. O que a gente precisa fazer é ajudar o nosso corpo. Porque, exatamente, nós estamos há quantos milhões de anos aqui? Gente que vive no gelo, no calor, em altitude, em baixa altitude, e a gente consegue se adaptar. Então, a cura, na grande maioria, talvez está em nós. Em nós, fisiologicamente, e em nós, intelectualmente. E a cura natural também ajuda muito, né? Com certeza. As pessoas dão muito valor pro remédio, né? Mas muitas vezes tá ali, na horta da tua casa. Eu até não gosto de falar muito disso, mas existe uma cultura medicamentosa. Tá? Não estou dizendo que os medicamentos são ruins, eu não sou... né? A minha área não é essa, mas existe uma cultura medicamentosa. E aí eu posso falar lá em casa. Meus pais ou os amigos próximos. Eu tô com isso aqui. Eu vou no médico para ele me dar um remédio. A cura não necessariamente é o remédio. Ou não está nele. Né? Mas a gente ainda... Nós somos conduzidos a entender que a cura está no remédio. E eu não vejo dessa forma. Muitas vezes ele mascara o problema, né? A gente vê, por exemplo, eu tenho um problema no estômago.
tenho azia, direto, né? 2. Tamo junto, então. Daí o que a gente faz? Eu já fiz endoscopia 2, 3 vezes, e o remédio que sempre falo pra ele, toma omeprazol, toma pantoprazol, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai mascarar o teu problema, né? E a última endoscopia que eu fiz ali, beleza, vou ter uma consulta pra ver o que é, porque, cara, não é normal isso, tantas vezes, já fiz até tratamento com... Então, aí eu vou ter que ver o que é o problema, né? Mas eles falam, toma aí, faz um tratamento de 3 meses que vai resolver teu problema. Resolve temporariamente, até o teu estômago voltar ali a voltar aquele líquido ácido ali que te incomoda muito, né? Então muitas vezes ele mascara, né? Em vez de corrigir. Né? Na verdade você vai no sintoma e não na causa. Uhum. Esse é o grande ponto, né? E para quase tudo, Sim. pô, eu estou diabético. Tá, então eu vou tomar um remédio para baixar a glicemia. Mas e a causa disso? A causa ela é genética, ela é ambiental. E a parte alimentar, você vai mexer também? Mas a maioria não quer, né? E aí é que entra a parte da memória, né, a neurológica, né? Não, eu quero um remédio, mas eu não quero mudar o meu comportamento. E falando, aproveitando que a gente já falou sobre a parte neurológica ali, essa questão de você estar fazendo uma coisa, tô fazendo isso aqui, mas tô com a cabeça em outro lugar. Mas, cara, eu ia fazer aquele negócio e já esqueci que eu ia fazer. Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, falei, vou ter que fazer isso aqui, tô fazendo, de repente esqueci, fui pra outra coisa e daqui a pouco eu esqueci totalmente o que eu ia fazer. Daí eu tenho que ficar pensando, puta merda, o que eu fiz e o que eu tenho que fazer pra lembrar o que eu ia fazer na sequência, né? O que é isso, cara? É falta de algum tipo de vitamina no corpo? Falta de alguma coisa que atice a memória das pessoas? O que significa isso? O que dá pra fazer pra corrigir? Veja, isso é bem curioso, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona, para vocês terem uma ideia, como se fosse uma teia de aranha, tá? Onde cada interseção entre uma teia e outra, ele gera uma informação. E para buscar aquela informação da memória, ele tem que ir pelas teias. Então a nossa memória ela é criada assim, né? Os nossos neurônios vão fazendo conexões e assim a gente busca. Quando, em um determinado momento, você está fazendo 2 coisas, eu estou mexendo no celular e, sei lá, olhando no ar, né? Aquilo que o meu subconsciente ou o meu cérebro entender que é mais importante, ele vai priorizar. Então, se é o meu celular, ele vai priorizar meu celular. Isso aqui é como se eu não tivesse mais acesso. Então, esquecer isso tem muito a ver com o desenvolvimento neuronal, mas também tem partes nutricionais. Né? Tem algumas vitaminas, alguns sais minerais que podem estar em falta e isso gera essas perda de memória. A vitamina B12, D3... B12, D, exatamente. Esse tipo de coisa. Exatamente. Elas agem diretamente no ela não diretamente, né? São vitaminas que agem em diversas partes do nosso organismo, inclusive na memória. Zinco, selênio, também impactam na memória. Ou seja, quem fala que consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo é mentira, porque a atenção só está em uma coisa sempre. O nosso cérebro, ele quer focar em alguma coisa. Ele sempre foca em alguma coisa. Né? O que, lógico, é um treinamento, é você estimular ele. E uma coisa impressionante né, a gente chama aí de neurofisiologia, o nosso cérebro ele sempre está se adaptando. Sempre está se adaptando. Ou seja, se você está constantemente estudando, estimulando o teu cérebro, você está mentalmente expandindo. Se você está ali todo dia olhando vídeo, sem estimulação, olhando uma televisão, sem gerar novas informações, ele vai evoluir para aquilo também. Isso tem muito a ver com saúde e com doença. Já tem vários casos demonstrados de pessoas que eram intelectualmente estimuladas, ou seja, professores, pesquisadores, pessoas que estimularam muito, né, estudaram muito, aprenderam muito, sofreram alterações e lesões cerebrais e tiveram uma recuperação. Eu tenho uma amiga, Ana, beijo, que teve uma lesão e se recuperou assim, praticamente de uma forma plena. E teve uma lesão grande cerebral. Mas por que recupera? Pela adaptação que o nosso cérebro faz. Treinamento pro cérebro. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas já ouviu, e até para você mesmo, doutor, que parece que depois que a gente chega numa fase da vida, o tempo passa mais rápido.
Porém, acho que é mais uma percepção de realidade do que necessariamente tempo, né? E eu acho que entra um pouquinho nisso talvez quando a gente é criança, adolescente, todo dia é um aprendizado novo, então todo dia o cérebro está captando informação nova, criando camadas, e parece que o tempo passa mais devagar, porque, cara, todo dia é uma experiência nova. Aí quando a gente já tá mais... pega uma certa idade, tem uma rotina de trabalho, tem uma rotina de estudo, tem uma rotina de família, tem uma rotina de casa, talvez o cérebro não guarde todas as informações, porque é tudo meio que uma rotina da mesma forma, e vai apagando, dando a sensação que o tempo passa mais rápido. Acho que é aí que tem que dar uma quebra e tentar procurar estimular de uma forma diferente para o tempo voltar, entre aspas, a passar mais devagar, né? Na verdade é rotina. O nosso cérebro ele também entende rotina e é importante para ele, para o nosso organismo, a rotina, ou seja, você ter horário para acordar, você ter horário para dormir, isso é importante. Mas a rotina, essa burocrática, ela é ruim e dá a sensação que você não fez nada. Mas no fim você fez um monte de coisa. Né? E a criança, os nossos pais já falavam isso, ela é como se fosse uma esponja. Ela aprende muito fácil. Mas por quê? Porque o cérebro dela está assim, ó, a turbilhão. Tudo ela quer aprender. E ela quer aprender. É muito mais fácil você aprender uma segunda língua, um inglês, um espanhol, um francês, quando você é criança. Por que é muito mais difícil quando você é adulto? Primeiro porque o nosso sistema nervoso central, né, o nosso cérebro já está completamente consolidado. Esse já é a primeira dificuldade. E quando nós somos adultos, nós temos todas essas obrigações que também trazem dificuldades. Mas precisa se quebrar isso para que você gere novos aprendizados e estimule a parte cerebral. Uma quebra de rotina traz uma nova percepção da realidade. Novos aprendizados. Uma nova língua, um novo esporte, enfim. Coisas que estimulem o nosso cérebro. Por quê? Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem a mania de criar hábitos. Eu sou um cara que preciso me cuidar muito, porque eu sou muito metódico. Eu gosto de acordar no mesmo horário, eu gosto de tomar meu café no mesmo horário, Isso é bom, mas é ruim. Por quê? Porque você vai virando ali um sargentinho, né? Não pejorativamente, mas um soldadinho. Fazendo no automático, né? No automático. E isso neuronalmente é ruim. É isso que faz, por exemplo, eu quero acordar às 6 da manhã todo dia, coloco o despertador. E isso faz com que o teu cérebro acostume a acordar e daqui a pouco você não precisa mais do despertador. Né? 99% dos dias eu acordo antes de tocar meu despertador. Isso tem a ver com ciclo circadiano também, isso né? Também, com certeza, com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, que é outra coisa que você é especialista, doutor, que é a parte de câncer, né? As pessoas têm dúvida se ele vem de família, se não vem de família, se a parte mais avançada do câncer ele tem cura, né? Responda essa primeira questão aí, se o câncer ele vem de família ou ele é gerado nessa pessoa? Vamos lá, primeiro a gente tem que separar, né? Existem diversos tipos de câncer, tá? Tem aquele que ele tem uma hereditariedade, então alguns cânceres que a gente carrega alguns genes dos nossos pais e que nos predispõem a desenvolver aquele câncer, e tem cânceres que não. Por exemplo, câncer derivado de um produto químico, câncer de radiação solar. Esses tipos têm pouca influência genética, tá? Mas a grande maioria dos cânceres, ele tem influência genética. Alguns mais influência, outros menos, tá? Mas o que é importante? É assim, ó, quanto mais cedo o surgimento desse câncer, quanto mais cedo ele se desenvolver, maior quer dizer que ele tenha influência genética. Então, um câncer ali abaixo dos 45 anos pode, né, ter ali uma carga genética, uma influência genética maior. Quanto mais tarde o surgimento desse câncer, tá, menor, teoricamente, a influência genética. Não é uma afirmação, né? É uma probabilidade. Exatamente. É tudo uma tendência ou uma probabilidade. Existem alterações genéticas que geram uma tendência ou uma probabilidade extremamente alta, 80%, 90% de chance de ter aquela neoplasia. Outros geram 20%, 30%, 40%, 50%. Mas o processo do câncer no organismo ele é o mesmo, independente se for hereditário, genético, ou se for um evento externo, por exemplo? O desenvolvimento do câncer, sim. Pense o câncer como um alien.
Por quê? Porque são células que foram originadas a partir do nosso corpo, mas que o nosso corpo, na grande maioria, não reconhece e não coordena. O grande ponto é não coordenar. Né? O não reconhecer é até bom, porque poucas pessoas sabem disso, mas o nosso corpo ele está tentando lutar contra aquelas células. Ele está destruindo as células cancerígenas. É normal isso acontecer e isso é bom. O grande problema é quando a velocidade do crescimento daquelas células ou daquele câncer é superior à nossa capacidade de combate daquele câncer. Mas e quando espalha a metástase, tem cura ou não, doutor? Existem 2 tipos de câncer. Aquele que tem a capacidade de se espalhar, né, que é o que a gente chama maligno. Então ele tem a capacidade de fazer metástase. E o benigno não tem. Então o benigno geralmente ele é mais circular, ele é envolto por uma cápsula e cirurgicamente você consegue lá mais facilmente remover dependendo da região. O que é maligno, ele não tem uma regularidade, ele pode crescer igual uma faca. E se sair uma célula desse tecido tumoral e para a circulação, aonde essa célula parar, vai originar um novo câncer. Mas o que tem cura? Todos os cânceres, tá? Não vou dizer todos, aí é uma palavra muito forte, mas a grande maioria tem cura, né? Principalmente se descoberto cedo. Essa é a grande chave quando a gente fala em câncer, em tumor, né? É o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Mas não sei se pode ser levado ao pé da letra a etimologia da palavra, mas o que define um câncer como benigno e como maligno? É a formação dele? É como ele se desenvolve? São alguns fatores. As alterações celulares que geram nele, na verdade, genéticas, né? Porque uma célula cancerígena ela é uma célula tumoral, é uma célula que sofreu alterações genéticas. E por isso que ela se desloca, né? Ou fica diferente das nossas células do nosso corpo, tá? Então ela sofreu uma alteração. Dependendo da alteração, ela pode ser uma alteração que a gente chama que vai formar um tumor benigno, que é um tumor que tem uma replicabilidade, uma reprodução mais lenta. Tá? Ele não tende a se espalhar, ele tende a ficar envolto a uma cápsula fibrosa. Então ele tem algumas características, por isso que a gente chama ele de benigno. Né? Mas essas características é decorrente da alteração genética que ele teve. Tá? O maligno geralmente tem mais alterações genéticas, né, dentro daquela determinada célula e que gera essas características de alta capacidade de replicabilidade, de tendência a sair do local onde ele está, entendeu? Mas se não tratado, um benigno é tão perigoso quanto o maligno? Dependendo da região, sim. Pensa um tumor cerebral. Sim. Pode ser maligno, mas ele está muito próximo a um órgão extremamente importante. Vital, então ele... Né, o maligno, benigno, a palavra é estranha, né? Porque você pensa benigno do bem, mas não necessariamente. Menos pior. É mais ou menos por aí. Porque se ele tiver na periferia, no nosso cérebro, ainda cirurgicamente é mais fácil de remover. Agora, se ele estiver lá perto do hipotálamo, de uma hipófise, a chance de dar só para errado, você né? entrar cirurgicamente lá, eu não sou cirurgião, mas só para você entrar cirurgicamente lá, já causa... Sim. E um câncer nessa parte frontal do cérebro, aqui no córtex pré-frontal, por exemplo, é uma cirurgia muito delicada porque pode causar uma sequela numa questão social da vida futuramente muito grande, né? Então, eu admiro demais, cara, neurocirurgião, porque é cabuloso. O tempo de vida, o tempo de estudo que esses caras fazem também, né? É absurdo. Então, mas... Esses que são mais periféricos, mais próximos da calota craniana, teoricamente é mais tranquilo. Eles estão acostumados com coisas mais hardcore. Não, mais de boa, né? Sossegado. Esses são mais leves. Ô, produção, tem um brinde pro nosso convidado? Vamos trazer já ou não? Que isso, hein? Aí sim, mas eu tava gostando da minha canequinha. Vai embora com presente hoje, doutor. Quem me conhece, a minha esposa, a minha família, sabe que eu amo caveira. Sério? Apaixonado por caveira. Lei da atração, e tem um motivo, tá? Sério? Tem motivo de gostar de caveira. Todo mundo acha que é muito dark, é muito... Mas tem um motivo Qual bacana. que é o motivo, doutor? Quando a gente morre, todo mundo é igual. A nossa caveira é igual. Então,
A caveira significa igualdade. Show. Né? Não interessa se é preto, se é branco, se não importa. Homem, mulher, pega o crânio. Tem algumas diferenças, mas quando a gente morre é todo mundo igual. Boa. Então, por isso que a caveira pra mim tem um sinônimo de igualdade. Isso aí foi bom colocar, porque o racismo hoje não existe, galera. Não pode ter. Exatamente isso. E dando o brinde pra você, então, doutor. Isso aqui é nosso parceiro, a Fotopar. Sempre faz personalizados aqui pros nossos convidados. E pra você não deixaria de faltar, né, cara? Doutor. Aí você vai trabalhar e vai lembrar da gente. Posso quiser abrir pode, aqui? Fica à vontade. Como você mexe com bastante com consulta, né, com computador e tudo mais ali, então acho que vai ser muito útil pra você aí. Fotopar desde De que ano que você nasceu, doutor? Eu nasci em 85. 85, então 10 anos antes a Fotopar já estava trabalhando, galera. Então é o personalizado pra você, doutor. Pode usar lá de mousepad nos seus computadores, pra você não esquecer da gente também. Vou guardar aqui, senão eu já esqueço. Personalizado, né, Thiago? Não só fotos, mas brindes personalizados, eventos externos. A Fotopar trabalha, né, cara? Vai encontrar lá na Fotopar qualquer coisa personalizada lá. Canequinha, caneta, caderno, bloco de notas, até suporte de chaves, né? Como que é o chaveiro magnético, né? Então tem muita coisa bacana lá. Se você precisa até de uma almofadinha pro teu dog aí, pro teu gatinho em casa, eles fazem uma almofadinha personalizada pra você. Então corre lá, fala com a Mari. E se você precisa de fotos pra um evento externo, alguma coisa assim, eles vão lá e vão fazer, inclusive revelação na hora do evento, né, Lucas? Na hora. Isso é agradecer a Fotopar, mais uma temporada junto com a gente. É isso aí. Doutor, antes de continuar, comprar alguns brindes lá. Antes de continuar, chegou outro negócio pra nós aí, né? Chegou? Agora chegou outro patrocinador aí. Malteria Pub. Agora sim, ó. Tem água nesse copinho aí? Ainda tem, mas eu já vou tomar essa água aqui. Você vai voltar do aplicativo hoje, né, doutor? Boa. E vamos ver o que a Malteria mandou hoje pra nós, Lucas. Que isso, hein? Ó, pra vocês que não conhecem ainda, a Malteria, na entrada da cidade aqui, do lado do Hiper Condor, em Campo Largo, vocês vão encontrar a Malteria Pub e Bistrô. Lá tem muita coisa boa, galera. E vamos ver hoje o que eles mandaram pra nós aqui pro doutor comer ao vivo aqui pra nós. Você gosta de uma porção? Mato Grossense, né? Não tem muita frescura. Mato Grossense, lá tem carne de onça, cara. Lá tem carne de onça. Literalmente onça, né? Aqui é diferente a carne de onça. Lá tem carne de onça, capivara, tem jacaré, sucuri. Tem. Boa. O que vocês quiserem. Tá na principal, meu diretor? Então fechou. Hoje veio coisa bem campolarguense mesmo, né? Aqui. A porçãozinha de polenta? Porção de polenta. Olha só, hein? Doutor, fica à vontade aí. Obrigado. Vamos conversando, vamos comendo. E por falar em comida, né, doutor? Pensa comigo. O cara vai na malteria, o cara come, ele tem uma rotina de alimentação, ele tem uma rotina de exercícios, mas não consegue perder peso. Geneticamente falando, tem como identificar quem tem mais facilidade, quem tem mais dificuldade na perda de peso? Tem. Hoje, a tecnologia evoluiu bastante. A tecnologia de análise, a tecnologia e até o entendimento dessas alterações. Então, a gente sabe que um emagrece mais fácil, o outro mais difícil, um não consegue emagrecer, né? E isso tem total relação com a nossa genética. A gente chamava, eu tenho metabolismo lento, né? Tudo era culpa do metabolismo. Parte sim. Né? A gente tem que lembrar que o metabolismo ele é influenciado pelo nosso DNA. Então, se o nosso corpo produz um hormônio, ele produz porque aquela informação hormonal saiu do DNA. Para produzir uma enzima para quebrar isso aqui no nosso estômago, a informação para produzir aquela enzima está no nosso DNA. Se eu produzo uma enzima que não quebra isso aqui não vai me cair bem. Da mesma forma que se eu produzo uma enzima que não quebra bem uma proteína, ou seja, uma alimentação rica em proteína, talvez para mim, não caia bem. Depende muito do organismo. Exatamente. E isso geneticamente a gente consegue observar. Então eu consigo analisar a sua melhor via metabólica através de um painel genético. Então se você metaboliza melhor carboidratos, se você metaboliza melhor proteínas, gorduras. Então tudo isso a gente consegue através dos painéis genéticos. Tá, Eduardo, mas o que isso muda? Muda que o plano alimentar, a dieta para você tem que ser uma. Para ele tem que ser outra. E para mim outra. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. A gente tem que lembrar que não só fisicamente nós somos diferentes, metabolicamente nós somos diferentes.
Então você vai responder a uma dieta de uma forma e ele de outra. Mas o exercício físico nisso entra onde? Também. Também? Também. Inclusive a gente estava falando em off sobre futebol. Hoje tem clubes que já estão fazendo testes genéticos para identificar qual é a melhor posição, por exemplo, para aquele jogador de futebol. Legal, cara. Legal. Por quê? Porque aí você consegue ver, olha, esse jogador aqui ele vai desenvolver mais esse tipo de fibra muscular, mais fibra de contração rápida. Esse vai desenvolver mais fibra de contração lenta. E aí, lógico, todo um aparato por trás para estimular o melhor daquele atleta. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu treinar pouco hipertrofia, eu ganho massa muscular fácil. Mas a minha capacidade aeróbica não é boa. Então, geneticamente, hoje a gente consegue até pensar em um treino mais personalizado. Mas isso tem a ver, através dos painéis genéticos. Por exemplo, a gente vê que quenianos têm uma, não sei exatamente chamar uma capacidade genética, mas a gente vê que eles têm cara, se destacam muito em maratona, meio maratona, esportes que exigem muito da questão da mobilidade física, da aeróbico. Isso é uma questão genética ou cultural? Cara, por que toda maratona, por exemplo, São Silvestre, durante anos e anos e anos, atletas africanos estão se destacando? Aí a gente sempre pensa, pô, mas o cara tem um biotipo, ele é mais fino, ele é mais alto, ele não tem tanta hipertrofia. É uma questão genética, cultural? O que acontece nesse caso? Os dois. Tanto a parte ambiental, o ambiente, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, a base genética. O biotipo de uma pessoa, a base que vai formar o biotipo, ela é genética. Ou seja, então a gente já nasce com um número de... nesse músculo você vai ter X quantidade de fibras de contração rápida, X de contração lenta. E isso vai interferir no biotipo. Né? Um biotipo queniano ou um biotipo de quem tem uma estrutura muscular mais pesada, que não favorece para esse tipo de corrida, é mais para um tiro curto. Então, a genética influencia muito nisso. E o estilo de vida. Por quê? O ambiente onde eles vivem. Para eles, desde criança, para eles saírem de um lugar e ir para um outro, quanto eles tinham que percorrer? Você acha que eles vão de carro? Sim. Faz sentido. Então, eles têm uma vantagem genética e eles têm um ambiente que propicia aquilo. Mas essa vantagem genética é um ponto evolutivo? Ou porque especificamente naquela região do mundo eles têm uma facilidade maior? Não necessariamente naquela região. Pode pegar ali a África praticamente inteira, né? Eles têm, não inteira, mas uma boa parte, eles têm esse biotipo mais para esse determinado tipo de corrida. E na própria África tem quem tem o biotipo, como o Bolt, que já é para explosão. Né? Então ali é principalmente a distribuição das fibras musculares. Contração rápida e contração lenta. E falando que a gente tá falando em saúde, né? Isso aí, nós estamos tomando um chopp agora. Saúde. Saúde. Estamos tomando um chopp da Malteria, que por sinal é muito bom. E, cara, as pessoas, falando em chopp e cerveja e tudo mais, as pessoas têm uma ilusão que a cerveja é Sub-Zero e a cerveja normal são diferentes para o organismo. Mas eu li sobre isso e as pesquisas apontam que não existe diferença. Vai fazer mal para o organismo do mesmo jeito, né? Vai impactar na tua saúde da mesma forma, vamos dizer assim. Não é que vai fazer mal, é que vai impactar na tua saúde da mesma forma se ela é Sub-Zero ou se é uma cerveja com álcool normal. Isso é real? Vamos lá, deixa eu só ver se eu entendi. Você está dizendo uma cerveja sem álcool e uma com álcool. Isso, exatamente. A estrutura da cerveja é a mesma. Basicamente é a mesma. Só que uma tem o álcool, a outra não. O álcool, ele tem algumas consequências boas e algumas ruins. Então, a diferença ali é o álcool. Porque o resto, o malte, o lúpulo, isso, em excesso, que carboidrato, vai fazer mal das duas. A única diferença, o único ponto ali é o álcool. Entendeu? E aí o álcool, ele vai lá pela uma determinada via metabólica que vai acabar caindo em açúcar, em aumentando a glicemia, enfim. Ao pé da letra, uma vai te deixar alegre, outra não, mas vai fazer o mesmo sintoma. A grande questão é o consumo. Se você consumir 2 engradados de sem álcool, isso também vai te fazer mal. Sim. Vai. Né? A questão é o álcool ali nesse... Mas, se a gente excluir o álcool, as duas fazem
a mesma função, né? Uhum. E até puxando essa questão do álcool e talvez algum tipo de dependência química também, a gente até estava conversando, né, doutor? Que para transformar um vício num hábito, acho que o cérebro entende as duas da mesma forma. O que acaba mudando é como a gente entende isso, né? Mas como eu faço para transformar, por exemplo, um vício em álcool, nicotina, um psicotrópico, algum tipo de droga num hábito bom, né? A gente tava falando ali, pô, o cara fumou muito tempo e vai sentir a falta ali do cigarro quando ele for tomar um café, antes de dormir. Como transformar um vício num hábito? É uma questão muito interessante, né? Como destreinar o teu cérebro, né? Isso é difícil, né? E dependendo o tipo de dependência, é muito difícil. Mas o que a gente tem que separar nisso é a dependência química, tá? E a dependência psicológica, a psíquica, como queira chamar. A dependência química, dependendo do que for um cigarro, por exemplo, a gente elimina essa dependência química, questão aí de semanas, até dias. Pessoas, dependendo do quanto fuma de cigarro, em 4, 5 dias já não tem mais a dependência química. Ela não depende mais quimicamente daquelas moléculas. Mas a grande questão, e aí não só nos vícios, em muita coisa que a gente está vivendo hoje, é a dependência psicológica, ou a dependência psíquica. Essa é difícil a gente se livrar. Quem fuma, geralmente toma café e fuma. Toma café e fuma. Isso você gera essa dependência. A química saiu, mas a hora que ele tomar um café, ele vai sentir a vontade de fumar. Tá? E isso pode ser para muitas coisas. Isso pode ser para álcool, pode ser para drogas afins, pode ser para pornografia, que né, também não deixa de ser um vício e que pode trazer problemas. Vício a celular. Então, o maior problema para se livrar é o psicológico. Como? Neuronalmente existem algumas estratégias. Hiperfocar em outra coisa. Então, a atividade física. Né? Então, eu tomo café, dá vontade de fumar. Então, para de tomar café para você não desenvolver esse gatilho. Ah, mas eu gosto do café. Espera um tempo até com que você consiga assimilar as coisas. Exatamente. Então, você precisa tirar algumas coisas que são gatilhos, que vai te dar aquela saciedade. Substituir também ajuda, né? Então, se você tá ali, opa, lembrei disso aqui. Opa, já sei que não posso, né? Deixa eu fazer outra coisa aqui pra tentar... eu sei que a vontade vai acontecer, né? A vontade, aquela ansiedade de querer fazer aquela porque coisa ela é psicológica. Psicológica, né? Isso é muito difícil. A parte psicológica ela é sempre muito difícil. A parte psicológica ela é sempre difícil, no sentido de sair de uma depressão é difícil. Perder peso depende muito da parte psicológica. Mudar um hábito de vida depende muito da parte... Então, tudo aquilo que envolve a parte psicológica é difícil. Por quê? Porque não é simples. Né? E a gente tem que cuidar com esse hiperfoco, porque já vi vários colegas que fumavam, trocaram o cigarro pelos chicletes. E aí depois tiveram um problema de estômago. Ou problema na ATM. Então... Mas a parte bioquímica, para recuperar uma dependência química, então ela é relativamente uma ciência exata e a parte psicológica já é uma questão mais difícil de tratar? Na verdade, os dois, nenhuma são exatas. Tá? Porque qualquer medicamento, ele é criado, né, para o público entender, ele é criado para atingir um objetivo. Então, o medicamento ele foi criado para atingir essa caneca. Tá? Vamos pensar que 80% atinge a caneca e os outros 20%. Vai bater aqui, vai chegar aí, e isso aí traz as consequências. Então a gente não consegue garantir 100% de acerto. Entendeu? Então, substituir com outras coisas químicas pode trazer outras consequências, mas em determinados casos acaba se fazendo necessário. Mas sem, por exemplo, uma parte psicológica, uma psicoterapia, uma coisa química como um remédio, não pode acabar substituindo uma dependência química de alguma substância? A grande questão vamos pensar em um determinado neurotransmissor lá, né? Que faz hiperestimulação, como tem drogas que fazem isso.
Eu preciso criar um medicamento que chegue lá no cérebro e hiperestimule. Porque a droga bloqueia. Porque a droga estimula, nesse caso, né? Tem droga que bloqueia, tem droga que estimula, tem droga que tira o receptor, tem droga que joga um boom de neurotransmissor, então dá aquela excitação. Você vai criar um medicamento que você vai jogar lá e vai fazer o mesmo efeito da droga. Ou seja, não muda nada. Você está substituindo a droga pelo medicamento. Mas o medicamento não causa uma dependência. Então, mas se a dependência for psicológica. Exatamente. Então, né? Porque, lógico, nem todas as drogas você se livrar quimicamente é tão rápido. Inclusive, muitos medicamentos, o desmame, que a gente chama, tem que ser gradativo. E as drogas também, dependendo do nível de droga, você não pode tirar, senão o cara se mata, porque ele afunda numa depressão, enfim. A gente falou de doenças curáveis ali, né? Que o câncer tem cura e tudo mais ali. Mas é importante salientar também que tem doenças que não são curáveis, né? E você, como cientista, né? Você é um cara estudado, né? Você é um cara que é um pesquisador, né? E o teu currículo, cara, sinceramente, fui olhar ali, tinha 2, 3, 4, 5 páginas de informação. Né? E você como um médico, um médico assim que é um cientista, cara. AIDS, sei lá, esclerose múltipla, lúpus. Como que tá a pesquisa na parte científica aí com relação a essa cura, essas doenças aí que não tem cura hoje, né? Você acha que tá evoluindo, cara? Você acha que tem chance de descobrir? Eu sou biólogo geneticista, né? Não sou médico, então vamos separar um pouquinho. Mas assim, a ciência, e aí eu preciso até tomar um pouco de cuidado para falar com os meus colegas, mas a gente produz muita porcaria. Tá? O que eu digo porcaria? Não quer dizer que a pesquisa é inútil ou conhecimento é inútil, mas um conhecimento que talvez vá demorar anos e anos e anos para que aquilo traga um benefício para a população. Né? Mas na bancada, e eu já fui, hoje eu não estou mais, né, com o jalequinho e lá pepetando e cuidando de células, já fiz isso por muitos anos. O Brasil tem os melhores cientistas. A grande questão é que a gente não valoriza. Talvez dê uma melhorada agora na pandemia, mas a gente não valoriza os cientistas. Né? Mas o que eu posso te dizer tem muita gente boa buscando essas informações ou buscando essas respostas. Trabalhei em um laboratório que tinha um grupo que trabalhava muito com cura de câncer. Né? Eles usavam veneno de cobra, veneno de escorpião, enfim, diversas coisas para tentar buscar aquela cura. Então, o que eu consigo te dizer, né, eu te responder, com certeza tem pesquisadores tentando buscar. A grande questão é que o pesquisador, é lógico que aquele que já é o chefe né, ali do grupo, ele tem um conhecimento muito amplo, mas a gente está buscando uma bolinha prateada dentro daquele fundo nas costas de vocês ali. É uma agulha no palheiro. Porque a gente não sabe aonde está o gatilho, muitas vezes, ou aonde está, ou aonde a gente tem que mexer. A gente vai... A pesquisa não para, né, na verdade. Tateando. Mas assim, está... Como eu tinha um laboratório ali, né, trabalhava em um laboratório que tinha muitas linhas legais, bacanas, tem tantos outros mundo afora. Então, muitas doenças vão demorar para ter cura. Tá? Mas a ciência está evoluindo. Né? A gente olhar para a pandemia, que nós criamos uma vacina recorde e que realmente salvou muitas vidas. Pô, talvez a gente até tenha algumas consequências, mas salvou as vidas. Isso não tem o que... Né? Então, sob pressão, às vezes a ciência evolui mais rápido. Mas você acha que no futuro, doutor, todas as doenças vão ter cura? Eu acho que não. Porque a tendência é que surjam novas doenças, novas variantes, geneticamente a gente muda, daqui a pouco surge uma doença. Então, exatamente pelo processo de adaptação ao ambiente, todos os anos vão surgir coisas novas. Mas hoje pode ter alguma doença que talvez tenha cura, mas, sei lá, por um fim comercial, talvez as pessoas prefiram muito mais focar num tratamento do que numa cura? Você acredita nisso, doutor? A gente tem que lembrar, isso é até complicado de falar, né? Mas a gente tem que lembrar que uma pessoa curada não gera
para a indústria. Sim. Então, não vou dizer que tem um lobby, né, ou pensar numa teoria da conspiração, mas que algumas coisas a gente sofre uma pressão muito grande, isso eu não tenho dúvida. Vivi em laboratório e sei como funciona. Uhum. Então, algumas sim, né? Não vou dizer a maioria, mas uma ou outra tem alguém segurando alguma coisa. Isso aí foi inclusive um dos assuntos que a gente falou com o Júlio Lucas, né? Mais uma vez o Júlio aqui, né? Verdade. Porque, cara, ele simplesmente falou no podcast que por que tá na indústria ainda da farmacêutica? Porque vende pra caramba. Ele fala assim, paracetamol dá câncer, como que ele falou? Que câncer. Paracetamol é a causa de cirrose hepática maior causa de cirrose hepática não alcoólica no mundo, né? Daí ele falou, por que tem ainda no mercado? Porque vende pra caramba, né? Então, cara, isso que você falou é real mesmo, né? Quanto mais dinheiro envolver na indústria, menos dinheiro. Vocês chegaram a ver um filme que conta a história disso? Eu não vou lembrar o nome. Minha memória é bastante seletiva, eu não sei o nome do filme, mas ele conta exatamente como funciona a indústria e é bacana para você entender como que funciona isso. Como que funciona a indústria farmacêutica. Nem todas, é lógico, tem indústrias e tem farmacêuticas que investem em pesquisa, tem farmacêuticas sérias, mas a gente sabe que, de forma geral, a gente entende como eles funcionam. Martela, que uma mentira vira verdade, é mais ou menos por aí. Mas você acha que volta que a gente estava falando no início, que talvez essa cultura da gente pensar mais na doença e não tanto na prevenção dela, parte um pouco disso também? Claro, é aquilo que eu comentei dos meus pais. Eu tenho alguma coisinha, eu vou no médico para tomar um remédio. Agora, pensar em evitar aquilo, principalmente a cultura brasileira não foi... A gente não é isso, a gente... Agora eu vou falar assim, a medicina como um geral, né, de forma geral, ela é, no Brasil, tratativa, curativa. E isso é o mais caro. É muito mais caro você tratar uma doença, você tentar buscar a cura de uma doença, muitas nem tem, do que você prevenir. Mas prevenir não gera recursos. Não é tão atrativo. Né? Não é. E para fechar aqui, doutor, é uma outra parte que você mexe bastante, que é o Alzheimer, né? Cara, muita gente precisa entender como que funciona isso. Por que causa essa perda na memória, causa tudo isso? Como que acontece no cérebro da gente que acontece tudo isso? Você, como pesquisador, consegue explicar um pouquinho mais? Na verdade, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, tá? O que eu posso dizer é assim, quem não tem, vai ter. Nossa, Eduardo, tá fazendo drama. Não, porque ela é uma doença senil também. Ou seja, todos os idosos, tá? Podem pegar aí, acima de 80 anos, tem algum grau dessa doença. Então, de Alzheimer. Porque ela é uma doença senil. Ou seja, a gente, quando vai ficando velho, vai perdendo algumas estruturas cerebrais, alguns neurônios, e a perda desses determinados neurônios vai culminar no Alzheimer. Tá? Existem pessoas que têm isso mais cedo. E aí que é o grande problema. Ou seja, com 60, 65 anos, que hoje é super jovem, já está com um grau, né, dessa doença mais avançado. E isso é um problema. Por quê? Ela é uma doença progressiva. Ela pode progredir mais lento ou mais acelerado. Mas ela não... Até hoje, com a tecnologia e o conhecimento que nós temos, a gente não consegue colocar um neurônio lá novamente. Né? E descobrir essa tendência ao Alzheimer precoce é importante. Por quê? Porque existem estratégias, como a gente está falando, de prevenção. Estimular o cérebro sempre vai diminuir a chance de doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson e tantas outras. Então, se você sabe, e hoje já existem testes genéticos para a gente identificar isso, que você tem uma tendência ao Alzheimer, você consegue, e se você quiser, né, você consegue estimular o teu cérebro, tá? Isso também pode servir para câncer, para que você não tenha, ou se ele surgir, que ele surja o mais tarde possível. Lá com 100 anos, 120 anos. Né? Legal. Então, mas ele não é de família. Tem de família também? Hereditariedade e não é também pouca. Tem sim. Entendi. Pensei que era uma doença que
era consequência do tempo, mas também é... Também é, tá? Também é, mas como ela tem uma carga genética, ela vai ter uma influência hereditária também. Então, se você fizer um estudo de, né, fazer uma árvore genealógica lá e olhar uma família que tem vários avós, bisavós com Alzheimer, uma maior quantidade, pode ter certeza que a prole, que os filhos vão ter uma tendência maior. Né? Mas hoje se consegue fazer um exame para você ver se você tem essa tendência ou não. E tem estratégias, até nutricionais, como ferramenta para tardar o desenvolvimento desse Alzheimer, enfim, dessa doença. Nossa. Não só a estimulação, né? Você tem um exemplo. Mas existem, os nutricionistas sabem até estratégias, hoje já existe cientificamente uma estratégia, para você tentar jogar essa desordem ou as consequências dela o mais tarde possível. Tem mais uns patrocinadores, mas só para fechar, doutor. Eu queria entender. É uma coisa de lógico, hereditariedade e organismo. Mas o que faz uma pessoa ter uma tendência maior a uma doença hereditária do que outras? A carga genética que ela carrega, que já foi carregado por uma pessoa numa geração anterior, que foi carregado por uma geração anterior, que foi carregado numa geração anterior. Mas o ponto inicial disso... Por que eu, por exemplo, posso ter uma tendência maior a ter Alzheimer com uma tendência hereditária do que você? É porque alguém lá atrás desenvolveu e foi passando e aumentando essa probabilidade de acordo com as gerações? Ou é um acaso? Primeiro assim, a hereditariedade é aquela característica, tá? Para o pessoal entender, que os pais passam aos filhos. Uma doença hereditária é aquilo que os pais vão passar aos filhos. Tá? Todas as doenças hereditárias têm uma carga genética altíssima. Mas nem todas as doenças têm uma carga hereditária. Tem doenças genéticas que não têm uma carga hereditária alta. Inclusive tem doenças genéticas que nem são hereditárias. Elas são única e exclusivamente daquele ser. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, parte vem dos teus bisavôs, tataravôs e que tá vindo e culminou em você, porque pense, você tem um bisavô por parte de mãe e um bisavô por parte de pai. E aquele baralho genético veio vindo e caiu em você. Mas essa probabilidade ela aumenta de acordo com as gerações? Dependendo o tipo, sim. Dependendo, não. Tem doenças que, por exemplo, né, a gente sabe que o X frágil é uma doença rara, mas né, ela, ao longo das gerações, depois do início ali da alteração genética, com o andar das gerações, a doença vai ficando mais grave. Entendi. Porque uma região do DNA, um códon ali de 3 moléculas, eles vão aumentando com o passar das gerações. Então, nessa geração está numericamente, só para você entender, está em 60. Aí na próxima geração está em 80. Na próxima está em 90. Está em 100, está em 200. Vai explodir alguém. Exatamente. E aí vai cair lá em alguém, né, que vai ter uma alteração mais grave. Então tem isso também. Entendi, cara. Show, né, cara? Nossa, é muita informação pra gente, né, cara? E onde que a gente tá, Thiago? A gente tá no Digicast Produções, né, cara? Show, né, cara? Doutor, gostou do espaço? Gostou do estúdio, show, cara? Show. Coisa profissional é outro nível, né? Então a gente montou aqui pensando em personalizar, né, cara? Bem personalizado, né, Thiago? Então aqui, se você quiser montar o teu podcast, gravar tua videoaula, treinamento, documentário, o que você quiser gravar aqui no Digicast Produções se encontra. Lentes e câmeras perfeitas pra você, pra ficar bonito na imagem, como o Lucas, não como eu, tá? Sony, câmera Sony. Microfones de altíssima qualidade, como esse Shure que você tá vendo aqui. Cara, é diferenciado mesmo e várias combinações de cenário, né, Lucas? Além de tudo isso que você tá vendo aqui, dá pra fazer basicamente 35 combinações de cenário aqui pro teu projeto acontecer, tá? Então você precisa disso e dê uma estratégia de marketing digital, quem, Lucas? Ixi, Maria, melhor agência de marketing digital, quem sabe do sul do mundo, né, cara? Porque assim, ter uma qualidade muito boa de um estúdio é importante, mas a gente sabe que o pós também é muito importante, né, doutor? Bom, você trabalha com mídia também, né? Você sabe quão importante é ter uma identidade, um engajamento, ter uma essência no teu trabalho, né? É isso que a gente faz na agência de Win, né? A gente tem
diversos segmentos, diversos clientes atendidos, tudo que engloba o marketing digital, mas cada caso é específico de acordo com a sua essência, né? Atrás de todo CPF, de CNPJ tem um CPF, e a gente leva isso muito em consideração para montar um planejamento estratégico, para montar um site, para fazer tráfego pago, para fazer assessoria orgânica, independente da plataforma que você for trabalhar. A galera grava vídeo aqui, né? A gente tem uma qualidade show e a gente faz acontecer na mídia depois também, que é muito importante, né, Thiago? É isso aí, cara. Assessoria completa em marketing digital, website, landing page, catálogo virtual, loja virtual, identidade visual completa para tua marca. E falando em marca, né, cara? Pra fechar, então, os patrocínios de vez, né, cara? Quem que registrou nossa marca, cara? Olha só, cara. Digicast, podcast, Digicast Produções, DigiWin... E todas as marcas que a gente já registrou é com a Grube Marcas e Patentes, que inclusive o pessoal da produção colocou aqui atrás, ó, você que tá vendo no vídeo aqui, ó. Grube Marcas e Patentes, nossa patrocinadora master aí. E a gente sempre costuma falar, não adianta nada você ter uma marca no mercado se você não registrar ela. Alguém pode vir ali, depois de 5, 6, 7, 8 anos de empresa, registrar o nome da tua empresa e a empresa é dela, rapaz. Não tem jeito. Né, Lucas? E sabe mais uma empresa registrada pela Grube? Cabanas. Cabanas Lanche também, nosso patrocinador, né? O nosso diretor fez assim pra mim, eu falei, que é isso? É Cabanas, né, cara? Também não dá pra esquecer, né? Um abraço pro Michel, que tá desde a segunda temporada, né, cara? Não, terceira também. Segunda, mandando lanche. Michel, hoje tá cedo ainda, doutor, não deu pra pegar tá um lanchão. Mas também agradecer ao Michel que tá acreditando no projeto. E é aquele lanche raizão, sabe, né, aquele lanche raiz lá, que não é nada gourmet, não. É lanche raiz. Pra matar a fome, Pra matar a fome. Isso que é bom. É isso aí, né, Lucas? Então fechamos com chave de ouro esse episódio. Doutor, aí, a gente agradece a tua participação. Foi, eu acho que em relação a conteúdo específico e relevante, foi um dos melhores, né, cara? Foi extremamente produtivo, doutor. Obrigado por você ter vindo, viu? É uma honra. Obrigado. Estar aqui. Não tô acostumado com todo esse aparato, mas a gente aprende. Não, a gente é uma adaptação, né? É isso aí, galera. A gente agradece você que ficou aí até o final desse episódio aí. E, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube que tá crescendo. Nosso Instagram lá, segue lá também. TikTok, Kawaii e todas as mídias digitais aí que você procurar na internet, Digicast Podcast, você vai encontrar. Beleza, galera? Mais algum recadinho final, Lucas? Um abraço pra galera que tá lá atrás, né? Pra galera que vai editar o vídeo depois também, né, doutor? Não é só sentar na mesa e gravar, tem uma galera fazendo trabalho. Isso aqui talvez é o mais legal, né? Mais fácil, vamos dizer assim, né? Eles são um pouquinho importantes pra gente. Só um pouquinho. Valeu, galera da produção. E pra você que tá aí, um abraço. Até a próxima. Valeu.